E meus consagrados, minhas consagradas, todo mundo que gosta de assistir meus videozinhos, vamos lá, né? Vocês já sabem, lápis na mão, vamos falar sobre Top 3 MPL. MPL BR Season 2, ok? Lembrando disso, campeonatinho que eu fiz participação como analista. Bom, galera, a gente fez já sobre XP, a selva, o meio, agora a gente vai falar sobre roaming e o último vai ficar sobre a Gold Lane. Mas vamos agora falar então dessa nossa situação, o roaming, que vai ser dentre Show, Grok e Hilda, que foram os mais mostrados aí da nossa tabelinha, beleza? Vamos lá, já vou mostrar aqui pra vocês a nossa queridíssima tabela. Vou arrumar aqui o Streamlabs também, né? Lembrando que a gente fez o vídeo dos tanques, acho que aqui tá bom. Ok? Então vamos lá. Nossa tabelinha aqui pra vocês, por inteira. A gente vê aqui já o show logo de cara, que eu já deixei marcado pra vocês. Então vamos lá. O show teve, ao total, 49 amostragens. Né? De 64 jogos, ele apareceu 49 vezes aí. 33 como picks, 16 como banimentos. Né? Ele teve um total de 18 vitórias, 15 derrotas, 55% de win rate ele teve com toda essa participação, 25% de taxa de banimento, que não é alta, mas teve 45% de lose, né, no caso, tanto que perdeu. Da nossa tabelinha, ele é o terceiro, ele é o top 3 mais mostrado na nossa queridíssima MPL. Então a gente vai agora falar sobre todos os kits base dele, tudo bonitinho. Deixa eu até colocar aqui bonitinho já sobre o herói e também colocar os status, que a gente gosta de ver. No caso, ele é soldado, né? Cadê o showzinho? Eu tenho show? Acho que eu não tenho show. Então ele deve estar perdido por aqui. Ou não, eu tô louco da cabeça. Ele é tanque? Ele não é considerado tanque, é? O show é tanque? Eu pensei que era lutador, não. Tá vendo? Eu já sou louco da cabeça. Certeza que ele tá soldado. Eu tenho ele, no caso? Não, não tenho. Aqui, ó. Ficou lembrando dele com skin, né? Ninguém usa ele como base. Mas tá aí o bonitão. Vamos aos status, que sempre bom a gente dar uma olhada e ver o que tá acontecendo. Bom, o show foi aí mostrado em 2016, ele teve aí sua primeira participação no ML no caso, né, quando acabou a nota de atualização. Ele custa 24 mil, até que é bem baratinho comparado aos 32 mil que todo herói muda, né. Não sei se agora ele ainda tá com... Não sei se aqui tá atualizado no caso, mas geralmente o pessoal, todo mundo fala que é 32 mil, né. Ele tem 2.700 de HP, uma média de HP ok pra todo mundo, 7.8 de regeneração também, super de boa. Ele tem 121 de dano de ataque, que já é bastante, é um dano base bem alto, ok? 23 de defesa física, que é bem alto também. 15 de resistência mágica, que é padrão. 1.1 de ataque speed. 260 de move speed, sendo que é um herói que já tem muita mobilidade. E normal, 100% de ataque speed. No caso, essa aqui não mostra todos os atributos dele, né? Mostra as habilidades, eu gosto disso aqui, mas já tem lá no nosso outro, nossa própria ML, né? História, skins, nananana, guia, galeria, não vai se falar, tipo, quanto de HP que ele tem por level. Mas tudo bem. Tudo bem, vai, tudo bem. Vamos mostrar pra vocês então. Deixa eu ver se aqui aparece. Não, também não aparece. Ah, incompletinho, né? Que feio, mas tudo bem, vamos lá. Bom, vocês entenderam mais ou menos a base do herói, ele tem uma vida base bem alta, ele tem um dano base muito alto e ele ainda tem mobilidade, que ajuda muito ainda sobre as outras questões, sobre todas as habilidades que a gente vai falar agora. Bom, vamos falar. O Show, na realidade, ele é um soldado. Ele é um soldado que tem controles de grupo até mesmo, e é muito fácil dele buscar alvos e também fazer o famoso invertido, né, como o pessoal gosta de falar. O invertido, no caso dele, é muito forte, uma habilidade individual, consegue reposicionar um adversário em questão. Mas vamos falar o que está mais acontecendo durante esse jogo. Vamos explicar a passiva do Show. A cada 8 jardas que Show se mover, seu próximo ataque básico causará 180% de dano e não pode ser crítico, mas dará uma breve lentidão de 80%. O ML trata unidades como jardas, mas 8 jardas eu não conseguiria entender ou explicar para vocês, mas a gente acha que no vídeo dá para mostrar. Né, basicamente ele vai ter que percorrer um certo percurso, uma certa distância, para que alguma coisa aconteça sobre as habilidades dele. Tá vendo? 1, 2, 3, 4... Ele andou por uns 4 segundos mais ou menos, e o próximo ataque básico dele foi fortificado. Vocês perceberam pela mão dele, ó. Você percebe pela mão, as mãos dele vão ficar mais ou menos com uma ideia de pegando fogo. Com esse foguinho, o próximo ataque básico dele vai ser muito maior, 180% a mais, e além disso, ele também vai causar lentidão no seu alvo, o que também é muito forte. E ele precisou correr aí uma média de 3 segundos, né? Não sei, isso aqui é só um speed base, né? Ele nem tem itens aqui. Se você tiver como correr mais rápido ainda durante o jogo, você ainda vai ter mais dano pra poder...
Quer dizer, você vai aplicar essa passiva muito mais rápida. Ok? Ok. A primeira skin dele é o Jet Kundo, né? Jet Kunedo, ou... Enfim, não sou bom com traduções, mas Shou desfere um soco frontal para cada lançamento de habilidade, causando 180 de dano base, mais 70% do seu ataque físico de dano físico aos inimigos atingidos até 3 vezes. O terceiro ataque joga os inimigos para cima. Acertar o terceiro soco desta habilidade reinicia o tempo de recarga de Shunpo. Vamos lá, vamos mostrar. Basicamente a ideia é que você pode aplicar a primeira habilidade dele 3 vezes, com 3 tapas. Tipo, usar 1, 2, 3 vezes. Você clica nela, a ideia. O primeiro e a segunda são ataques normais, você ainda tem um avanço, vocês podem perceber que a primeira habilidade está parada. Ele dá um avanço sobre o alvo, nas 2 vezes, a terceira também, só que dessa vez soca no chão em uma área que consegue levantar os seus adversários. Né? E reinicia ainda a habilidade de Shunpo, ok? Que inclusive é a sua segunda skill. A segunda skill dele, no caso, é Shou se lança à frente, tornando-se imune a efeitos de controle durante um movimento. Após o avanço, Shou aumenta sua penetração física em 15 pontos e adquire um escudo que pode absorver 200 mais 200% do seu ataque adicional de pontos de dano por 2 segundos. Essa habilidade é muito forte porque... Coisas. 1. Controle de grupo. Ele não toma controle de grupo enquanto ele estiver percorrendo essa distância. 2. Ele ganha penetração. Ok, penetração física é muito importante para ele também, porque, vai aumentar ainda mais o dano da própria passiva dele, vai aumentar ainda mais todos os outros danos relacionados às habilidades, inclusive também a ultimate. E lembra que a primeira habilidade dele reinicia, após que se ele acertar o terceiro ataque em algum herói, a segunda dele reseta. Ou seja, um combo dele seria você gastar primeiro a habilidade de avanço, gastar o terceiro. Você dá a primeira 2 vezes, dá um avanço com a segunda e a terceira para acionar alguém, causa ainda mais dano, controle de grupo, e você já tem a segunda para poder reposicionar de repente seu adversário com a ultimate, que a gente vai ver agora. Ok? Que no caso é o Caminho do Dragão. Qual é a ideia do Caminho do Dragão? O Caminho do Dragão, no caso, é uma habilidade muito forte, individual, como eu acabei de explicar de começo para vocês. Ele consegue reposicionar um adversário de uma distância muito grande e deixar ele parado por um certo período de tempo. Então a gente vê que Shou dá um chute para frente, né? Chute para jogar o inimigo para trás e... para trás ou para frente? Calma aí. Shou dá um chute para jogar o inimigo para trás e causa 400 de dano, mais 200% do seu ataque físico adicional de pontos de dano físico. Use novamente e Shou se direciona para perseguir o inimigo no ar, causando pelo menos 400 de dano, mais 200% de ponto físico adicional. É uma habilidade com tempo de recarga igual, porém o dano base aumenta em 50 a cada level que você tem, e já é um dano base bem alto. Lembrando que ele tem aí 121 de dano físico, e lembrando que eu nem falei do escalonar, mas ele vai chutar o alvo, vai ir até o osso de você, né, tipo, ativar novamente a habilidade, ele vai dar aquela sequência de chute parecendo Liu Kang, lá. Ele vai dar uma ult, vai jogar o adversário pra longe, e depois ele vai dar a sequência de vários ataques, a sequência de ataques sobre o seu alvo, aí causando mais dano sobre ele. Tá, mas o que faz o Shou ser tão poderoso? E por que ele apareceu tanto na MPL? A ideia dele aparecer tantas vezes na MPL foi porque ele tanque está sendo muito forte. Lembra que eu falo sobre dano base? O dano base influencia muito em habilidades, auto-ataques e etc. E faz com que muitas vezes alguns soldados, alguns magos possam ser vistos também como tanque, fazer esse tipo de itemização e se beneficiar muito quanto a isso. Ok, mas e daí, Henrique? Qual é a ideia do Shou Tank? O Shou Tank apareceu muito na MPL como o roaming, porque a gente já fala, né, sempre falou que a mobilidade dele é muito alta, ele tem muita facilidade de chegar, surpreender adversários, ele consegue cancelar a animação da terceira habilidade dele com o Flash, que faz com que ele ainda tenha uma expansão, né, sobre essa habilidade, o alcance ainda maior para poder buscar seus adversários. E ele, como tanque, faz com que ele tenha essa liberdade de poder simplesmente pular ao meio de 3, 4 jogadores, 5 jogadores e ainda tentar isolar um alvo específico para o seu time, porque geralmente quando você faz full dano, você não tem uma ideia muito forte de conseguir aí, né, pular em cima de 3 jogadores e sair vivo. Geralmente quando você tem esse tipo de escolha com um build AD, você acaba sofrendo muito e pode até morrer antes mesmo de tentar fazer alguma coisa pro seu time. Mas lembrando, né? Para o meta atual, que tem muito controle de grupo, existe muito tanque, ele consegue aí com magos de controle até mesmo sair de muitos efeitos que poderiam ser aí necessários para que ele pudesse morrer. Ele tem escudo, que é muito forte, beneficia ele. A ultimate que reposiciona, então tudo isso acaba contando para ele. E a gente sabe também, né, eu e os meninos da MPL, que ele apareceu muitas vezes até mesmo como top laner, mas como XP, mas o XP dele não é tão forte, a gente não vê ele realmente como tão impactante sobre isso.
E até que no começo da MPL, nas primeiras 2 semanas, ele não estava indo muito bem não, se não me engano ele estava com uma taxa muito baixa de vitória. Era algo tipo, ele estava com uma taxa de escolha muito alta, mas ele estava sempre perdendo jogos. Mas ainda assim, não necessariamente era porque ele estava na XP. Mas a escolha realmente, a perfeita para nossa ocasião, foi a escolha dele, o Romy, que estava muito bem na partida, sério, ele estava muito bem na partida. O que mais nós temos para falar sobre ele? A gente já citou as habilidades dele, ele é um herói muito simples, lembrando, né, ele foi lançado em 2016, então não tem como outros heróis recentes que tem aquela bíblia para descrever algum tipo de habilidade para mostrar para vocês. Então a ideia dele é isso, literalmente ele ser tanque, conseguir fazer jogadas individuais. No early game ele tem um dano base bom para conseguir chatear alguém na jungle, ou até mesmo roubar algum tipo de objetivo, um buff, né, no caso, sobre seus alvos. E vamos ver agora sobre as itemizações dele. Como a gente já pode ver, basicamente o pessoal já tá dos pro player das builds dos mais avançados que estão fazendo tanque para ele, mas a ideia inicial do jogo te dá é para fazer ele com dano causado a mais por habilidades, danos que vão aí explodir o alvo de certa forma. Ou então até mesmo o mais recente, que é essa que eu peguei do pessoal lá, né, no caso, do outro lado, que é a tanque. Mas vamos falar assim, o Show como soldado também é muito forte. Ele consegue sim isolar alvos e sim burstar eles com muita facilidade. É muito difícil de parar um show com controle de grupo, porque a gente sabe que ele tem a segunda habilidade dele que faz com que ele fique imune durante o período de tempo que ele gasta ela. Algo como. Como eu posso dizer? A build full dano dele não seja tão interessante, mas ainda assim a gente vê que o Peito Bruto aparece como uma forma de dar mobilidade para ele, normal acontecer a Lâmina do Desespero para causar ainda mais dano, né, para ele sustentar mais dano sobre as outras coisas que ele vai fazer. Né, o Confronto Sem Fim, por mais que seja um item que ainda dê regeneração, né, de mana, que ele não precisa, ele não tem mana, se eu não me engano ele não tem mana. Eu teria que pegar e dar uma lida, mas eu acho que ele não tem mana, ele sempre gasta habilidades à vontade. No caso, o Rugido Maléfico para penetração e o Imortal porque ele tem que se expor. E ele não tem outra medida, porque se ele entrar é muito difícil dele sair, porque ele só tem uma habilidade de escape, entre aspas, né? Porque as outras são de dano, praticamente. E essa habilidade, se ele errar o tempo certo, ele pode tomar muito controle de grupo. Mas vamos focar no porquê ele é tão forte como tanque. A ideia inicial é que ele sempre acumule stacks e fique forte o suficiente para conseguir aí causar dano aos seus adversários. E quanto menos ele reduz sobre isso, e mais ele pode bater sobre a teamfight, melhor. Então essa build aqui de cima até que é boa, é uma build focada bastante em stacks. Então a armadura de peito bruto, a radiante com mais stacks, o imortal para ele poder reviver, um proto de Atena para burst e uma asa da rainha, que é bem situacional, mas também funciona da mesma forma que um protetor de Atena, só que esse aqui só ativa com 40% da sua vida, e não quando você sofre um dano mágico específico. Então se você sabe que vai ser boostado e a Atena não segurou, a Asa da Rainha também pode te ajudar sobre isso. Para ter sustain sobre o roaming, né, no caso, a gente sabe que é muito chato você ter que ficar voltando base praticamente toda hora para ficar regenerando HP, então esse item é muito bom sobre. Armadura de lâmina, bem situacional, sobre redução de efeitos críticos, para refletir dano sobre auto-ataque que você acaba levando. Domínio de gelo é muito forte sobre ele, por mais que ele perca muito sobre a mana, né, mas ele é um herói que sempre vai estar no meio da multidão, então ele vai conseguir reduzir a velocidade dos alvos e cortar a cura deles da mesma forma, sendo bem efetivo. Se ele estiver muito forte na partida, capacete amaldiçoado é ótimo para ele, porque vai ajudar muito mais no modo ofensivo dele, no caso. Coração antiga normal, né, se tiver muito assassino do outro lado, alguém que cause muito dano com habilidades. E acho que só pelo menos que a gente pode ver aqui. Ele crítico eu não sei, nunca testei, mas se você já testou, você pode falar para mim. Aí tem a D dele também, eu acho que é muito interessante, varia aí sobre o pessoal. Ok? Emblemas para show. Cara, emblema para ele, né, temos diversos aí de físico no caso. Acho que desses aqui o melhor seria o Abrir Fogo, se você tiver um emblema fraco, né, no caso nível 30 físico como esse, iniciante. Né, causa dano com habilidade de aumento do dano físico, já é uma coisa boa para você tentar em troca. Como mágico ele não tem nada, então não beneficiaria. Como tanque, o de 20 da tenacidade é ótimo para ele, ajuda ele a tancar ainda mais. O golpe de bravura também pode ser talvez uma exceção, porque ele dá bastante controle de grupo também, né, se ele acertar a terceira vez, a primeira habilidade. Né, mas ainda assim a melhor para ele é a explosão compulsiva. Que sempre que ele vai dar um ataque básico a alguém, lembrando que o ataque dele já é buffado por conta da passiva, ele ainda vai dar uma explosão que dá ainda mais dano, um dano base também que já é alto, mais aí uma porcentagem de HP do alvo, que também é tipo assim, ajuda ele muito no early game, a ser chato, a ir lá invadir um buff, a tipo, infernizar a vida do teu jungle. Né? Ou então você infernizar a vida do jungle adversário. Pra selva normal, todo mundo tá fazendo Mago Assassino, ele não aparece tanto na selva, mas se vocês forem tentar um dia, acho que a melhor escolha seria essa.
Pra assassino, eu daria o enfurecido pra ele, porque a gente sabe que ele vai buscar sempre eliminações, então o fato dele regenerar essa vida e ter uma velocidade de movimento pra sair é muito bom. Mago nem se fala, ele não tem nada mágico. Sobre esses três aqui, a vontade inabalável não é uma das melhores opções, ele não tem vontade de perder o HP nessa situação, não é favorável pra ele. Vampirismo eu acho que não é uma boa pra ele, não vejo ele sendo muito forte com vampirismo, sendo que as habilidades dele não são pra burst, é mais pra chegar próximo do alvo, incomodar e sair, fazer trade curta. E o golpe desabilitador é forte pra ele por conta da passiva, tá? Mas eu não diria que seria uma das melhores opções. Lembrando que é por 3 segundos, e ele não consegue aplicar 3 segundos do combo inteiro dele, né? Tipo, até ele dar todas as primeiras skills dele, né? Ele aplica a primeira dele 3 vezes, a ult 2 vezes. Então já seria algo que você teria que clicar em menos de 3 segundos para aplicar todo esse combo e ganhar aí seu 20% de ataque físico, né? Que é ótimo, é muito bom. Mas você teria que ser muito bom e muito rápido para poder fazer o golpe desabilitador. O que também é uma runa boa para ele, ok? De suporte, não daria nada disso pra ele, ao menos que você fosse bem suportinho e quisesse aí ajudar seus amigos a dar dano, aí a marca da concentração até que é boa. Fora isso, recomponha-se. Eu só aconselharia você usar recomponha-se se você for o tipo de cara que gosta de querer treinar os seus combos com flash. Né? Tipo, cancelar a terceira animação do flash dele, da primeira dele com flash, você gastar uma ultimate flash, que também acho que é viável, também dá pra fazer, então isso aqui reduz muito seu tempo de morte e também vai te dar aí regenerações, de certa forma, velocidade de movimento e tempo de recarga, que também te ajudam bastante. E de atirador, acho que pra ele a única coisa que, já que ele não usa tanto auto-ataque, se fosse pra ele ser um carry, talvez aí o mestre das armas, mas ainda assim, tem outros aí de soldado, físico, assassino que são muito melhores do que os de atirador. Beleza? Fechou. Vamos falar então sobre o Grok. Cara, o Grok... Ele é tanque, né? Deixa eu lembrar agora sim, obrigado. O Grokzão é o cara. O Grokzão apareceu pra ficar depois da última mudança que ele teve na atualização. Deixa eu ver, mais pra cima? Não, mais pra baixo. Ficar... Não, pera aqui, G. E é o Grok, aqui, 45. O Grok veio uma mudança muito forte na última nota de atualização que nós tivemos. Ele foi muito bom e muito bem recebido nesse metatanque, junto a isso, porque fez com que tivesse novas oportunidades dele, tanto ir para XP, quanto ir para roaming, quanto ir para sei lá onde ele quisesse ir da vida dele. Mas qual é a ideia dele? O Grok teve aí uma mudança, apareceu na terceira semana, segunda semana, se não me engano, esse nosso metatanque. O Grok teve 22 picks, 20 bans, totalizou aí 42 durante a partida inteira de amostragem. Ele teve 13 vitórias e 9 derrotas. No total ele fez 59% de win rate, 31% de taxa de banimento, e 41% de taxa de perda. É o tanto que ele perdeu. O Grok, no caso, ficou aí 2 abaixo, 3 abaixo na realidade, não? Ele está em 1, 2, 3, 4, 5, sexto lugar na nossa taxa de mais amostrados, né, do jogo. E por que isso aconteceu? De certa forma, o Grok é um herói muito forte, ele é muito poderoso, e teve uma mudança recente nele, que a cada 1 ponto de dano físico que ele tem, ou que ele ganha, no caso, que ele compra, ou que ele recebe, ou seja lá o que for, etc., ele acaba retornando, ele acaba convertendo, na realidade, desculpa, né, ele acaba convertendo esse dano como armadura física. Então você espera que um Grok como esse faça alguns itens de dano físico para compensar uma armadura, de repente, né? Tipo assim, exemplo, a gente vê que a lâmina do desespero dá 160 de dano físico. Aí ele converte um ponto todos esses 160, é 0,6 pontos no caso, convertido tudo isso para defesa física. Então é algo que, com a metade de 160, 816, né? Tipo, se ele fechar a lâmina do desespero, ele vai ter 80 e mais alguns pontos de dano de defesa física a mais, só porque ele fez um item de defesa, como a lâmina do desespero. Entende? Que é muita coisa, ainda mais a gente falando aqui sobre ML. A questão é que ele pode chegar acho que até 90 a mais. Isso, quanto a matemática, tá passando longe ainda na minha cabeça. Mas isso que tornou ele muito forte e eficaz durante a nossa partida. Mas vamos ler tudo da base dele. Né? Quando estiver perto de uma parede ou torre, Grok ganha 10% de velocidade de movimento adicional, né? 15 mais 8 15 base de velocidade de movimento, mais 8 a cada nível do herói, no caso, totalizando aí 8 vezes 15 dá quanto? Cadê minha calculadora aqui? Vamos fazer aqui 8 vezes 15. Ganhando 120 mais 15 no caso, dá 135, né? Mais 15 dá 135, né? Isso mesmo. Então, capacidade, tipo assim,
Nível 1, ele tem 15 mais 8. 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele vai ganhar 23 de velocidade de movimento no level 1, mas ele pode ganhar até 135 de velocidade de movimento no level 15, só por encostar em uma parede. Lembrando que ele pode fazer a própria parede dele, se ele quiser. E o pessoal ainda usa o avançar pra ele. Eu fico louco na cabeça. Ô cachorrão, pare. Obrigado. Então já é muita coisa. Né? Mas 15 mais de adicional de velocidade de movimento, de defesa física. Ah, não, no caso isso aqui é de defesa física? Eu tô louco na cabeça. Ah, não, não. Fiz conta errada. Na realidade, tudo que eu falei sobre velocidade de movimento converte em defesa. Tá bom? Defesa física. E ele só ganha 10% de velocidade de movimento mesmo adicional, tá? Esses outros valores é de defesa física. Tô moscando. E 18 mais 4.8 de nível do herói, com regeneração de HP. Como regeneração de HP. E, cara, isso aqui é bastante coisa. É muita coisa. Eu não sabia que era tanto. Eu não tinha lido pra fazer todos os cálculos matemáticos na minha cabeça. Mas é muita coisa. Ele tem muito sustain. Uau! Só de ficar encostado na parede? Que maravilha. E cada ponto de ataque físico adicional de Grok aumenta sua defesa física em 0.6, que era o que a gente estava falando sobre uma das grandes mudanças que aconteceram com o herói. Então tudo isso aqui faz parte da passiva dele. E por isso que você vai ver muitas vezes um Grok parado numa moita e vai ter um escudinho verde girando nele. Quando ele tiver com esse escudinho verde, quer dizer que ele está com a passiva dele ativada, ou seja, ele vai ganhar uma velocidade de movimento, armadura física e regeneração de HP. E a regeneração é alta, tá? Muito alta. Vamos à primeira habilidade, Poder da Natureza. Uma das coisas mais quebradas que tem nesse jogo, com uma habilidade de muito dano, causa lentidão e ainda consegue ficar imune a efeitos de controle de grupo. Isso tudo em uma habilidade. Ok? E lembrando que se ele estiver na parede ele ainda ganha velocidade de movimento, mais algumas resistências aí e tal, então vocês já entenderam como ele é muito forte. Grok levanta sua arma para varrer os inimigos próximos, causando 300 mais 160% do seu dano de físico adicional, né? Quer dizer, porcentagem no caso, de pontos físicos e causa 40% de lentidão neles. Dura 2 segundos, ok? A extensão dele. O dano aumenta conforme o tempo de carregamento dessa habilidade, ou seja, quanto mais tempo você segura, mais dano você pode causar ainda nessa habilidade. No máximo, se eu não me engano, sobre 300 mais 160% do seu dano físico. Fique perto de uma parede enquanto lançar o poder da natureza para se tornar imune a efeitos de controle de grupo. Então, ou seja, basicamente o Grok é o cara que vai ficar próximo de uma parede. E se não tiver uma parede próxima, ele faz a parede dele. Porque é a segunda habilidade dele, que eu acho que é a Muralha do Guardião, esqueci, alguma coisa assim. Mas essa é a ideia. A habilidade com tempo de recarga muito baixo, vocês podem ver que estão 5 segundos de tempo de recarga. Tem um dano base altíssimo e ainda vai aumentar muito mais, mais de 100% de dano a mais ainda sobre você dar mais itens de dano físico para ele. Lembrando que ele ainda vai se tornar mais tanque. Então, muito disso que tá rolando agora sobre essa conversa que eu tô tendo contigo é porque ele acabou sendo tão forte nesse meta tanque que apareceu na nossa MPL. E lembrando, né, a outra mudança que ele teve também foi sobre a Ultimate, que ainda jogava o pessoal pra cima e atordoava, né, acho que antes era outra coisa na realidade, mas agora tá muito mais forte. Eu esqueci de mostrar na realidade as habilidades pra vocês, né, desculpem. Vamos ver primeiramente a passiva. A gente vê, ó, tá vendo, ó, 204 de dano. Ele ficou próximo à parede, a regeneração dele já aumentou. E ele tomando 106 de dano. Já aumentou a passiva dele. Show? Essa é a bolinha que vocês têm que se preocupar. A primeira dele é essa aqui, ó. Olha como ele vai. Causa lentidão e dano, e ainda dá pra segurar por mais tempo, e se ele estiver próximo da parede, vocês percebem que ele ainda tem a imunidade a controle de grupo. A parede, no caso, é a segunda habilidade que a gente vai ler daqui a pouco. Mas basicamente é isso. A barreira do guardião é muito forte para você zonear ou setar a movimentação dos seus adversários. O Grok lança uma onda de choque na direção designada, causando 300 de dano físico, mais 50% do seu ataque físico total, né? E em seguida, essa onda de choque se transforma em uma parede de pedra que bloqueia o caminho das unidades por 5 segundos. Imagina você ter que dar uma volta no covil, ou uma volta no seu buff, para você poder chegar em algum lugar, porque teve um palhaço que colocou uma parede que dura 5 segundos lá para te chatear. Entende? Pensa na teamfight que você tá junto com o seu time, vocês vão lutar na jungle, e aí você, tipo, entra sozinho, mas seu time tá te acompanhando, eles vão conseguir chegar, mas tem um Grok do outro lado que fecha essa passagem, e não tem ninguém que vai gastar uma habilidade de movimento para poder passar pela parede, ainda mais porque, lembrando, quando você gasta uma habilidade de movimento, você tem um tempo de recarga sobre ela, e os seus adversários podem punir isso. Então, a partir do momento em que... Deixa eu até usar a canetinha, que é bom usar a canetinha.
você pula dessa parede daqui pra cá, você vai poder, tipo assim, você tá exposto. E você não vai poder voltar durante esses segundos que você gastou essa habilidade. Então você vai se tornar um alvo fácil que muitas vezes o pessoal pode te punir por conta disso. E também às vezes não é nem vale a pena você gastar aí pra poder acompanhar o seu aliado nessa teamfight. Mas essa é a ideia da habilidade. Ela sim tem um tempo de recarga muito mais alto no caso, né? Mas aí você tem que saber escolher direitinho o que você vai fazer com ela. Opa, não vou falar da Ultimate agora, não vou mostrar, vamos com calma. Vamos falar sobre ela primeiro. Grok avança na direção do alvo, causando 300 de dano base mais 50% de dano físico total, né, de dano físico aos inimigos, ao longo do caminho. Até ele vai avançar. Se ele conseguir chegar perto de você, ele vai causar 300 de dano. Se ele atingir uma parede ou torre no processo, ele causará 600 de dano base, level 4, ok, 600 de dano base level 4, mais 150% de dano acumulativo aí dos seus ataques físicos. De dano físico adicional aos inimigos próximos e os atordoarão por 1.8 segundos. Por que essa habilidade é forte? 1. O tempo de recarga dela não é tão alto, e ela diminui bastante até com os levels dela. O custo dela, no caso, o dano base dela é muito alto. Lembrando que se você conseguir acertar o alvo durante a sua corrida e próximo da parede, você vai dar um total de 900 de dano base das duas habilidades. Isso sem contar os quase 200% a mais de dano que tu vai causar nele. Tá bom? Que é 50% de um e 150% de outro. E a soma dos dois é praticamente 200% aí, se eu não me engano, se eu não estiver louco na matemática. E essa habilidade ainda fica mais forte, tá? Porque no level 1, aqui a gente pode ver aqui pelo dano base, ó, vou mostrar pra vocês. 300 se você chegar perto e 600 se você encostar o cara na parede. 400 se você passar sobre o alvo, 800 se você encostar o cara na parede. 500 de dano se você só chegar perto do cara e 1000 de dano se você conseguir acertar uma parede com o cara. Vocês conseguem entender que a vida de um AD Carry, um carry na partida, é tipo assim, 1500 de vida de um mago, 1500 de vida de um carry, é tipo praticamente nada pra ele. Ele consegue fazer isso, ele faz o personagem sumir. E eu não tô falando nem se ele fez item de dano, eu tô falando de dano base ainda, porque tem esses aqui, ó, 150% de dano físico total, que a gente não sabe o escalonamento dele, 50% de dano físico total, entendeu? Então esses 1500 aqui facilmente podem virar 2000, facilmente. E sumir com a vida de qualquer tipo de carry, seja ele mago ou até mesmo o físico. Isso o torna extremamente forte. Essa é a ideia do nosso Grok. E vamos lá falar sobre ainda mais, que eu esqueci também de falar sobre o dano físico dele, vamos lá. Ele tem um total de HP de 2.800, ainda muito mais que o Show, né? O Show tem 2.700. No caso, ele tem 2.800, ainda é muito mais. A regeneração dele também já é muito alta, ele tem 8.4. Lembrando que ele ainda tem a passiva dele, que ainda dá mais regeneração pra ele. Ele tem 135 de dano físico, que já é um absurdo pra quem é tanque suporte. Ele tem 21 de defesa, que já é bastante coisa, porque geralmente o pessoal começa com 12 de defesa, alguns aí, 15, não sei, né? Mas ele tem 21 e tem 15 de defesa mágica. Ele tem 1 de ataque speed, mas nossa, 1 de ataque speed pra ele, como se ele precisasse. Além de 260 de velocidade de movimento, sendo que ele já ganha 10% desse efeito com passiva. Né? Sem contar ainda as botas que ele pode fazer, ou etc. Vocês já percebem que ele já é ignorante nos próprios atributos dele, no status base dele, né? Sem contar que acho que a conversão já pode ser feita a partir do momento desse aqui, ó. 135 de ponto físico, faz a metade aí de 0.6 que ele pode acumular. O que ele faz de build? Não é estranho se você fazer ele tanque também, mas a ideia é essa aqui, ó. O que vocês podem ver. Sete mares, Lâmina do Desespero, Júlio Maléfico, fechar... O único item de defesa que ele fecha atualmente são itens de defesa mágica, que é geralmente uma Athena. No máximo que ele vai fazer é uma Athena. E se ele ainda for mais deep, mais louco da cabeça, qualquer coisa ele faz Asa da Rainha. Se ele quiser. Só se ele não quiser ainda fazer algum tipo de defesa muito bruta. Mas pode sim ser feito tanque com ele. Ele é forte como tanque também, mas está muito mais curioso, muito mais divertido para você fazer ele como, no caso, como com dano físico. Então é muito tranquilo para ele fazer itemização como domínio de gelo. Opa, tá louco aí, irmão? É muito mais fácil para ele fazer o domínio de gelo, ter a itemização tanque, porque o domínio de gelo é forte, ele sempre vai estar no meio da galera, vai cortar a cura de geral e ataque speed, sempre vai buscar os adversários. Botas como a bota de vigor ou a do guerreiro para conseguir aí tancar misto, mas geralmente essa botinha aqui também é muito interessante para ele, a bota veloz, tá? Que comba muito mais com ele consegue aí ter mais mobilidade na sua ultimate também, se eu não me engano. Protetor de Athena
É muito mais viável pra ele também, porque ele não tem defesa mágica alguma. E eu também não sei o escalonamento dele pra conseguir falar se é alto ou não, mas ainda assim, o Tensor de Atena ajuda demais. Radiante também serve pra muita coisa. A Coraça Antiga ajuda pra habilidades, né, no caso, mas ainda assim, se você for fazer defesa física, não tem porquê. O Imortal ajuda ele bastante, porque ele sempre vai ser o cara que vai fazer a linha de frente, ok? E de outras formas, é as itemizações ADs dele que tá muito forte, cara, juro pra vocês. Pensa no cara que literalmente tá muito forte na partida, tá level 12, tem 1500 e sei lá de dano base de ultimate no level 12, e ele tem essa coisinha aqui que dá ainda mais 40% de dano de ataque físico mais 160 de base. Né? Sem contar que ele ainda te dá 70 mais de dano físico. Ele vai explodir com facilidade qualquer coisa se algum alvo não bater nele antes dele entrar. Né? A Lâmina do Desespero, como a gente falou, até mesmo citou, né, que ele vai ganhar 160 de defesa física e vai ter quase 90 de devolução de armadura. O Rugido Maléfico, que também dá ainda penetração para ele, ou seja, é muito mais fácil para ele conseguir causar ainda mais e mais dano sobre seus adversários. Bom, o que mais de item AD ele pode fazer? A bota a gente já falou, né, que é muito forte para ele. O Peito Bruto seria para mobilidade e para ele resistir um pouco mais também, se for o caso. O ataque do Caçador serviria para ele causar um dano explosivo e sair com velocidade de movimento, o que também é bom, tá? É bem interessante. Pra ele ganha muito move speed, se você não tiver de avançar no jogo, no caso. Eu nunca vi ele com machado sanguinário, mas acho que pode ser uma coisa muito interessante de ver ele causando, sei lá, ele com 10 de vai, 100 de HP, aí ele dá um combo em 3 na teamfight e ele já tá tipo com HP inteiro. Né? Porque ele vai ter muito dano pra converter. Mais alguma coisa? Acho que é a base de itens assim, né? O Meteoro Rosa de Ouro até que eu acho interessante também, além do roubo de vida. Nem tanto pelo roubo de vida, mas ainda mais pelo escudo passivo que ele dá. Então acho que basicamente é isso. O que usar como emblema para esse digníssimo louco da cabeça? Emblemas para ele físico, eu acho que eu daria uma notinha legal sobre abrir fogo até mesmo, mas ainda assim não é uma das melhores opções. Mágico para ele não passamos perto. Tenacidade eu acho ok, porque ele vai ter ainda mais status de defesa com menor quantidade de HP. Ele não tem muitos controles de grupo, além da ultimate, e se eu não me engano, a parede dele também consegue mover o alvo. Né, se ele usar a parede dele entre o alvo e as duas unidades, né, os dois não podem ficar no mesmo lugar, então a parede se sobrepõe, então acho que ele dá um mini knock no adversário, se eu não me engano. E aí pode ser esse efeito acontecer, mas ainda assim é um efeito com 8 segundos de tempo de recarga e a parede dele é quase praticamente 12, então é algo que ele perderia, né, mais um item, mais uma vez para aplicar esse item, então não. Acho que explosão concussiva para ele seria ótimo. Ótimo, ótimo, senão já não estão utilizando, né, na ideia de tanque para ele, porque ele consegue fazer muita coisa com esse item. Né, visto que ele consegue aí dar um ataque básico no seu adversário e depois aplicar um combo inteiro, então ele vai sempre explodir alvos assim, é muito fácil para ele. Né, além de ele ter uma árvore de tanque, que é muito forte, dá mais HP ainda para ele que ele já tem. Se for fazer na selva, porque sempre tem louco tem, mas o pessoal não faz ultimamente, mas se você quiser, Mago Assassino, sempre a melhor escolha. De assassino eu acho que é uma boa, enfurecido pra ele, ainda mais pra quem faz o ataque de caça. Deixa eu. Opa, é aqui mesmo na realidade. Se você faz o ataque do caçador pra ele, né, é bom também se você quiser acumular com emblemas de assassino, que você vai ganhar mais regeneração de HP e velocidade de movimento. Alvo único, acho que se você tiver na XP e você vai pensar em ficar splitando que nem um condenado e só vai querer fazer troca 1 contra 1 lá, sem a ajuda do teu time, esse até que é bom, que aumenta mais o dano sobre o seu alvo. Ok, mas ainda assim nem tanto. Mago não passa perto, que não é ninguém, né? Ele não gosta de perder vida, ainda mais que ele tem uma regeneração muito alta, então pra ele não compensa. O vampirismo não, pra mim não adianta, e ele não tem nada no ataque básico aí que consiga simular algum tipo de lentidão. Né? Além da primeira habilidade dele, que talvez possa ser assim, não querendo se gabar pelo ataque básico, né? Só se tiver um efeito de ataque básico que consegue fazer esse tipo de coisa, mas ainda assim, causar lentidão, como ele causa 40% de lentidão na primeira habilidade, ele vai ter aí 3 segundos pra aplicar um combo muito forte no alvo, e se quiser ele pode matar, né? Mas aí seria mais uma oportunidade de vocês aí querer testar sobre tanque. Eu acho que o Recomponha-se nem é tão forte pra ele ultimamente, porque ele não pensa em ficar se matando, né? Mas e ele usa mais o avançar, e avançar nem é pra tanto pra ele, né? Tipo, ele não precisa do avançar toda hora. A Avareza não, a marca da contradição, da concentração também não. E pra ele, eu acho que a melhor opção seria o Mestre das Armas, que eu acho que o pessoal tá utilizando, porque ele vai ganhar mais dano físico, né? Uma quantidade de 15%.
com a árvore de talentos dele aqui, né? Que a gente pode chamar árvore de emblema, não sei como posso chamar essa questão aqui. Tem um emblema personalizado. Não, não fala. Aumento de atributo base. Atributo. Com o aumento de atributos dele aqui, no caso, vamos falar assim, que já é muito forte, já dá muita coisa. E ainda assim ele vai ganhar 15% sobre equipamentos. Né? E 15% de 160 de uma lâmina do desespero também já é muita coisa. E ele vai converter boa parte disso em defesa física. O que faz com que ele seja ainda mais chato, muito mais tanque, dê muito mais dano e ainda consiga aí ter muitas outras coisas como roubo de vida para uma lane phase de repente, uma chance de dano crítico no auto-ataque que ele possa dar em alguém de repente, além da penetração física. Então tudo isso ajuda ele num combo exato. Ok? O que mais a gente tem como terceiro e último? A Hilda. Cara, a Hilda também apareceu tipo Grok. Foi uma sequência... Ela apareceu junto com a Masha, na realidade. A Hilda veio com uma frequência muito boa. Deixa eu ver aqui. GH, né? GH... Hanabi, Hanzo, Harit, Hilda. Aqui, 54. A Hilda apareceu poucas vezes, mas as poucas vezes que ela apareceu já foram muito impactantes e muito chatas na partida inteira e ninguém tá afim de jogar com ela. Ela só não virou uma Valentina porque o meta dela apareceu muito antes. Quer dizer, apareceu um pouco depois, né? De aparecimento. A Hilda, no caso, teve 5 seleções, né, de escolha para jogo. Ela teve 25 banimentos. Ela teve um total de 30 partidas, ok? Ela teve um total de 30 totais, né, no caso de Pixie Bans. E ela apareceu dentro do jogo, ela ganhou 2 partidas e perdeu 3. Tá aí, totalizando aí 40% de win rate, 39% de taxa de banimento e 60% de derrota com o herói. Ela apareceu na nossa tabela. Cadê aqui? Cadê? Hilda. Aqui. Ela tá bem nesse top todos aqui. Tá bem pra baixo, mas ainda assim foi o que mais apareceu com uma rota de roaming que a gente vai explicar pra vocês. Tá, mas o que tornou ela tão chata, o que tornou ela tão insuportável de se jogar contra? Ela é soldado, né? Por favor, me diga que ela é soldado, eu não sou louco da cabeça, obrigado. Por que a Hilda ficou tão forte? Por conta da relação, mais uma vez, do meta-tanque. O meta-tanque para ela, de novo, fez uma boa, uma maravilha, que fez com que ela voltasse a ser a situação dela, mais os buffs recentes que ela também ganhou na mesma atualização que entrou o meta-tanque. Né, situações como o dano base da Ultimate, que aumentou por porcentagem de vida, e a gente sabe que tanques sofrem muito sobre isso, e carries ainda assim sofrendo ainda mais, né? Então vamos pegar aqui os status base dela. Cadê meus status base? Deixa eu ver se eu estou gravando. Estou gravando, obrigado. Status base da Hilda. Ela tem um total de 2.700 de HP, menos que o Grok, mas eu acho que mais que o Show. Ela tem 80 a mais que o Show, na realidade. Ela tem 8.4 de regeneração de HP, o que eu acho um absurdo, sendo que o herói já tem uma passiva que dá pra ela regeneração, não tem porquê isso acontecer, eles tinham que nerfar algumas situações para ela não ser tão forte, né? Mas enfim, ok. Ela tem 123 de dano físico, que já é bastante também. Ela tem 24 de defesa física, que também é muito. A defesa mágica dela é de 15, que é base normal, e ela tem 1 de velocidade de ataque. Ela dá um auto-ataque a cada 1 segundo do jogo. E lembrando que ela tem 260 de velocidade de movimento, sendo que ela também ainda tem outras habilidades, além do feitiço, que ajudam ela a ter muito mais mobilidade dentro do jogo. E não teria necessidade de ela ter uma velocidade de movimento tão alta assim. Fechou? Fechou. Vamos explicar e destrinchar um pouco mais sobre as habilidades dela. Para entender o motivo dela ter entrado como um roaming tão forte no nosso meta-tanque. Passiva. Hilda regenera 2% do seu HP máximo por segundo enquanto estiver em uma moita. Além disso, ela ganha um escudo igual a 15% do seu HP máximo, e após sair da moita, o escudo vai durar 5 segundos. Esse efeito tem um tempo de recarga de 10 segundos. A gente vai mostrar aqui pra vocês como funciona. Basicamente, ela tá lá, quieta no canto dela, mas se ela entrar em uma moita... Tá vendo? Vai sofrer dano. Tá bom, filho, já mostrou que ela sofreu dano, tá bom? Pode ser? Parou? Ela vai entrar na moita, vai começar a regenerar 2% da vida máxima dela e vai ganhar esse escudo por 5 segundos, que é 15% do valor total do HP dela. E não sei se vocês perceberam, mas o ML é cheio de moita. Tem moita na lane, né? Tem moita no top, né? na XP, tem moita na jungle, tem moita no heal, tem moita no meio, tem moita na gold. Tudo isso influencia muito na rotação dela. E ela acaba sendo muito forte. Então, quanto mais vida ela tem, mais tanque e ela faz também, mais ainda ela se beneficia sobre os efeitos da passiva dela também no jogo. Vamos à primeira habilidade. Uma coisa muito tranquila. Hilda ativa o poder único da Grande Espada,
que eu acho que é machado isso aí, mas tudo bem. Aumentando, acho que na realidade é sobre a história dela, na realidade, né? Desculpa. Da grande espada, aumentando sua velocidade de movimento em 60% por 3 segundos e aprimorando seu próximo ataque básico, que causa 200 base, mais 100% do seu ataque físico, pontos de dano sobre seu adversário. E reduz a velocidade de movimento do alvo em 40%. Dura 3 segundos, tá? Essa lentidão. Também causa 120 de dano base, mais 60% de dano físico, a todos aqueles atrás, né? Inimigos atrás. Porque ela dá tipo uma sequência, uma rajada, depois que ela acerta o primeiro alvo. Vamos aí destrinchar essa habilidade juntos. Tá vendo? Ela vai ativar a primeira habilidade, vai ter um efeito. Ela vai ganhar velocidade de movimento, muita por sinal. Ela vai avançar sobre o alvo, causar dano extra e vai lançar aqueles 3 raiozinhos ali, aquelas 3 ondas, mais ou menos, como posso dizer, atrás do alvo. Né? Não é um formato de cone bem pequeno, mas ainda assim é algo que incomoda, né? Ajuda no clear wave, entre aspas, um pouco, mas ainda assim já dá um auxílio, e dá 40% de lentidão, lembrando que ela ganha move speed, né? Ela ganha velocidade de movimento por fazer essa prática, que é muita coisa. 60% de velocidade de movimento é muita coisa, gente, vocês não estão ligados. Por mais que o tempo de habilidade da recarga dela seja bem alto, essa habilidade dela é muito forte para poder reposicionar. Lembrando que ela ainda vem de avançar, o dano base nem é tão alto assim, mas o forte dela vem da segunda habilidade e da ultimate que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. A segunda habilidade. Hilda trava um alvo inimigo e cada vez causa 220 de dano base, mais 100% de ataque físico total, pontos de dano, no caso, pontos de dano. A habilidade pode ser usada no máximo 3 vezes, lembrando que você pode reutilizar ela, né, no máximo 3 vezes. O segundo ataque irá causar dano nos alvos ao redor e o terceiro irá atordoar o alvo e os inimigos ao redor temporariamente. É uma habilidade forte em área que ainda consegue ser muito chata. Ela vai ativar essa habilidade, ela vai travar no alvo, e cada vez que ela der auto-ataque sobre esses alvos, ela vai causar dano e vai aplicar essa marca que está na cabeça do alvo. Vocês podem perceber aqui em cima que vai ficar tipo o que tem nas costas da Hilda, essa caveirinha aqui. A partir do momento que ela aplica essa sequência de auto-ataque, ela reativa, né? No caso, ela vai avançar até o alvo, aplicar dano sobre ele, vai conseguir dar 2 auto-ataques e vai ter um efeito diferente. Cada um desses efeitos tem um tipo de um custo. No caso, ela podendo aí, né, no caso, o segundo ataque vai causar dano ao redor, o primeiro ataque individual, o segundo vai causar dano em área e o terceiro vai atordoar inimigos à sua volta. Ou seja, ela tem um ótimo efeito de controle de grupo, mas ela tem que se jogar no meio do pessoal. Ultimate. Uma das coisas mais fortes do boneco até também, então, que bate com o máximo de HP e ignora a defesa, então tem muita coisa relacionada. Vamos ler. Hilda lança um poderoso golpe no inimigo, né, ou monstro no caso, causando 600 de dano base, level 1, ok, 600 de dano base, level 1, mais 250% de ataque físico, se vocês ainda não estão entendendo como isso é forte, né, atordoando o alvo por 0.2 segundos, ou seja, um efeito que pode fazer aí, a ultimate dela faz com que o Ling desça da parede, né, porque ele sofre um tipo de controle de grupo, né, mesmo se for tão baixo, mas é algum tipo de controle que faz aí, de repente, um alvo para uma conjuração, tipo o Gord, né, que lança a ultimate dele, sempre castando lá a ultimate dele. Se ela chegar perto dele e apertar uma ultimate, ele para, né, porque ele vai sofrer um mini atordoamento, mas ele ainda vai poder voltar à luta. Né. Inimigos próximos também recebem 60% do dano, ou seja, 60%, metade, praticamente metade mais um pouquinho do dano. É metade mais 10%, né, do dano que vai receber os inimigos em volta. Lembra que ela é cheia dessas habilidades em área. As habilidades e ataques básicos de Hilda deixarão uma marca no alvo a cada acerto. Cada marca durará até 4 segundos e permitirá que Fúria Selvagem, tá, lembrando a ultimate dela, cause 2.5% do HP máximo do alvo como dano adicional, acumulando até 6 vezes. 2.5 vezes 6, cadê minha calculadora? Calculadora. 2.5 vezes 6. 15% de um HP máximo do alvo. 15%, tá bom? Que acontece durante 4 segundos. Então, se você conseguir aplicar rápido, já sabe, né? Com o máximo de acúmulos de Fúria Selvagem, causa 40% do HP máximo. Ou seja, ainda acumula ainda mais. Eu tô louco da cabeça. 40% do HP máximo do alvo como dano adicional. E ignora 20% da defesa. Ela é um monstro. Ela é um trem. Pensa na Hilda como se ela fosse um trem. Ela é um trem ignorante que vai entrar, querendo ou não, ela vai andar reto. Se ela escolher um alvo, ela vai isolar esse alvo, ela vai bater nesse alvo com muita força e muita força de vontade, ok? E ela tem uma capacidade muito alta de limpar qualquer tipo de adversário se não aplicarem controle de grupo nela.
Boa parte de uma forma de counterar ela, no caso, seria isso. Controle de grupo, porque ela não tem nenhuma skill de dash. Ela tem muita velocidade de movimento. Mas se você conseguir criar uma parede sobre ela, se você conseguir aplicar controle de grupo sobre ela, ela não faz muita coisa, vai ficar parada e vai apanhar. Mas ainda assim, se ela consegue chegar próximo do alvo, ela causa muito dano. A gente vai ver como é que funciona a ultimate dela. Ela marca o alvo, causa dano. E aí, a partir disso, dura 4 segundos esse efeito e ela pode causar ainda mais dano sobre. Lembrando que ela ainda tem a questão da própria passiva, da passiva do W dela, que também causa muito dano e pode atordoar alvos e pode aplicar ainda muito mais rápido os ataques básicos para auxiliar ainda mais na ultimate. Então, tudo isso é importante se lembrar quando você está com uma Hilda. Ok? Hilda nesse meta atual ela fez muito tanque, né? Apenas muita regeneração de HP, muita força com armadura ou resistência mágica, pra conseguir isolar esses alvos, porque o dano da base dela é muito forte a ponto de nenhum carry conseguir sobreviver numa troca 1 contra 1 com ela, muitas vezes, ou até mesmo um mago, ao menos que ele consiga kaitar, né? Tipo, fazer aquela build que eu já falei sobre lentidão, aplicar lentidão sobre ela, aplicar aí mais velocidade de movimento sobre você pra você conseguir fugir dela para que ela não chegue perto. E lembrando que ela tem muitas formas de chegar próximo de você, porque ela tem gap closer, né? Ela tem na primeira habilidade dela que ela dá um pequeno avanço sobre o alvo para conseguir aplicar o dano. A ultimate dela é point and click, ou seja, target. Ela vai, se ela conseguir chegar próximo do alcance, ela vai até você de qualquer forma. Então é sempre bom manter distância sobre ela o quanto você pode. Vamos falar sobre as builds dela em si. A gente pode falar que, se não me engano, ela tem mana? Agora eu fiquei na dúvida se eu saber se a build tem mana. Deixa eu ver aqui. HP Regen, não, ela tem 0 custo de mana. Ela não tem custo de mana no caso das habilidades. Ela tem como possibilidade de itens normais que o item que o próprio jogo dá pra você, como o Cinturão Trovão, porque vai bater com mais HP ainda. Quanto mais HP o alvo tiver, mais dano ela vai causar, só que no caso do item ela vai causar ainda com um dano verdadeiro, que é muito forte. Botas normais pra ela, de guerreiro ou de vigor. Acho que a de velocidade, a de rapidez não é tão interessante pra ela, né, que a gente falou do Grok, então não comba com ela, porque ela sempre vai estar em constante briga ali, e depois que ela... sempre que ela grudar em cima do alvo, ela não vai ter como chegar próxima depois, então ela vai ter que sobreviver naquele meio. A armadura crepúsculo para causar ainda mais dano sobre seus alvos, o peito bruto pela velocidade de movimento, o oráculo pela regeneração que ela tem da passiva, que ela vai ter ainda mais escudo e mais regeneração de HP. O imortal, porque a gente falou, né? Ela literalmente tem que pular em cima dos adversários, vai ter que continuar lá tretando, se ela quiser aplicar todo o combo dela para matar alguém, pelo menos. Itens de dano físico eu acho interessante, fazer o confronto sem fim também ajuda bastante. O machado de guerra também é legal, a asa da rainha também comba bastante com ela, que ela sempre anda pra frente. O rugido pela penetração, né? Mas vamos ver os o que os profissionais aqui, entre aspas, mais jogados com ela, fazem sobre e também pegam aí sobre os outros profissionais do jogo, né, os pro players. A gente vê que o Guardião, o Capacete de Guardião é ótimo pra ela, porque ela tem regeneração, ela vai ter ainda mais, ou seja, ela vai poder fazer jogadas ainda mais arriscadas, né, que puxam ainda muito mais do vigor, né, da vida do seu herói, mas sem ela perder muito desse valor, no caso. Então é algo que ela pode dar um dive, ficar numa moita e depois de uns 3, 5 segundos ela regenerou a vida inteira e tá pronta pra dar dive de novo, entende? Quando outros suportes convencionais teriam que usar o regenerar, teriam que voltar à base e regenerar a vida pra depois setar alguma coisa de novo. Não, ela já literalmente pode tancar a torre à vontade, porque ela já vai ter o shield base, vai ter regeneração do item. Bota encantada pelo tempo de recarga, porque a gente viu, né, a base dela, das habilidades é muito alta, são questões de 10 segundos, 12 segundos, além da ultimate também. Então meio que ajuda, você tem uma reduçãozinha de tempo de recarga, mas nem tanto, né, de algumas vezes. A coração antiga é boa por habilidades, né, normal, isso a gente já falou. Eu sempre comento isso com vocês. O oráculo é ótimo, domínio de gelo, porque ela sempre vai estar próxima dos adversários, e tipo, pra ainda assim o alvo dela for um carry, ela vai conseguir tirar a velocidade de ataque dele, o que é muito bom também. Atena pra burst, né, de mago, padrão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim. Capacete amaldiçoado, comba ainda mais com a vida, e se ela for muito ofensiva na partida, né, se ela tiver muito forte, tipo assim, ela tá 5-0 no começo do jogo, ela pode fazer 5 capacete amaldiçoado, que ela vai dar um snowball, o que é bom pra ela. Muitas vezes o capacete guardião não é utilizado, se você só fechar o oráculo já ajuda bastante, é só você procurar uma moita depois. A armadura de lâmina é legal, você dá lentidão no seu adversário, reduz o dano crítico, então o foco dela sempre vai ser carries, com essa itemização também. E acho que só, pelo menos que o pessoal tá vendo. A lâmina dos 7 mares eu não acho tão interessante, ao menos que ela seja Zé Moitinha, né? Fica lá parada na moitinha até alguém aparecer e tenta, né? Aplica um dano lá de burst e o alvo vai embora. O ataque do caçador até que eu acho interessante, né? Porque ela sempre vai tentar buscar um alvo, se ela conseguir eliminar o alvo naqueles 5 ataques que ela causar, ela vai ter velocidade de movimento pra sair, que é ótimo pra ela. Emblemas. Vamos aí finalizar então com emblemas. E tá começando a chover, né? Não sei se vocês estão escutando um chiadinho, mas é a chuva, tá? Emblemas de dano físico, padrão. Acho que é a mesma ideia do Grok, pessoal.
Não HP máximo ela não precisa, porque ela já tem muito kit de regeneração. Dano com habilidade aumenta em 5%. Se você for pra ela, que era uma build mais voltada pra dano, esse abrir fogo é bom pra ela. Mágico não passa perto. Tanque, tenacidade eu gosto. Ela não aplica algum tipo de controle de grupo além da ultimate e da segunda dela, mas o tempo de recarga dela é muito alto, então essa runa não serve tanto. Mas ainda é forte pra regeneração. Mas lembrando que ela não precisa tanto de regeneração, visto que ela tem uma passiva tão quebrada. Explosão compulsiva é o melhor pra ela, ao meu ver, ao meu ponto de vista. Já que ela sempre vai estar sempre vai causar dano com ataque básico. A gente vê que a primeira dela é um efeito de contato também com o ataque básico. A ultimate dela também é muito fácil pra ela conseguir acertar o ataque básico depois. E sempre vai grudar nos seus adversários. Ela sempre vai ter velocidade de movimento pra conseguir buscar eles. Então ela vai dar muito dano com isso. E o early game dela também ajuda bastante. Selva, Mago Assassino, padrão. Entre esses, acho que o Enfurecido também ajuda bastante. Se ela quiser eliminar um alvo, regenerar HP e sair correndo com velocidade de movimento. Se for ela na XP, no caso, o Desemparado também acho que seria uma boa. Se você for aquela mesma ideia de ficar splitando. O Mago passa longe. A vontade inabalável, ela não aplica tanto, porque ela, como a gente já falou, né, ela é muito de regeneração, então é meio difícil dela alcançar esses 15% para realmente ter o efeito do emblema ativado. Festival de Sangue e Vampirismo pra ela não... Nhé. Lentidão pra ela tem nas habilidades, e daí ficaria a mesma ideia do Grok, se você quisesse testar, mas eu não acho tão interessante. De suporte, não vejo nenhum desses três sendo muito interessante, o kit dela é muito mais agressivo. Talvez o Mestre das Armas, se for fazer uma adesão pra ela, mas não... eu acho que o Soldado ainda é muito superior e ela não é tão voltada assim com auto-ataque. E é isso. E a gente fechou então o Roaming. Cara, Roaming interessantíssimo pra explicar pra vocês top 3. Ok, deixa eu até mudar a telinha pra vocês. E eu achei interessante esse top 3, pelo menos, sobre os nossos 3 Roamings, o Show, o Grok e a Hilda que apareceram. O próximo vai ficar na rota Gold, e eu explico pra vocês, se vocês não já pulsaram a tabelinha lá que eu mostrei pra vocês, vocês já vão entender o quão forte isso se estabelece. Beleza, galerinha? Muito obrigado a todos que assistiram. O próximo vocês já sabem o que vai acontecer. E lembrando, eu já soltei também o vídeo de tanque, tá bem? Itemizações tanque pra vocês, como se aplica, como se cauterar, como fazer, o que tem que fazer pra fugir desse pessoal. E depois só vai faltar também fazer a outra série das análises, tá? Mas fora isso, a gente fechou. Tamo junto, galerinha. Valeu, é nóis.